Mas tudo vai começar aqui, no planejamento. Né? Você visualizar como que você quer que o processo aconteça e, a partir daí, executar. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar simular qual o passo a passo que a gente precisa para poder sair do problema. Qual o problema hoje? O problema é calcular o ICMS fronteira da Paraíba. Isso. E, olha que engraçado, qual é a solução desse problema? Calcular, antecipar o ICMS fronteira da Paraíba. Percebe que o problema e a solução é a mesma coisa, como se fosse face da mesma moeda. Você parte de um problema para chegar no mesmo lugar, só que agora de uma maneira diferente. Você está nesse mesmo lugar, executando o trabalho de forma manual, depois você vai fazer uma volta e vai chegar no mesmo lugar, só que agora executando de forma automatizada. Você vai de um extremo ao outro, né? De forma de um manual para automatizado. Olá, boa noite, tudo bom? É Luiz Elialdo Costa. Isso aí, professor, Luiz Elialdo Costa. Maravilha. Como é que está você? Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Só um pouco gripado, né, pessoal? Gripado? Pegou virose também? Também. Eu peguei virose aí nos últimos 15 dias do ano, foi complicado. É horrível. Não conseguia nem se levantar da cama direito, mas graças a Deus já estou bem. Tá melhor, né? Firme e forte aqui. Você não chegou a ficar de cama não, né? Não. Fiquei arriado, como disse aqui. Tá forte, então tá beleza. Então, beleza, é Luiz Elialdo Costa. Fala um pouquinho sobre você, para o teu contexto, né? Qual estado você está falando? Eu sou aqui do estado da Paraíba, capital de uma pessoa. Sim. Eu trabalho na área fiscal. Perfeito. Na área de análise fiscal. E assim, a gente tem um trabalho aqui ainda muito manual, de conferência de documento, de conferência principalmente de faturas. Hoje a gente usa o Excel para fazer os cálculos, mas tudo manual. Lançamento, nota. A gente pega o PDF da nota, lança lá o valor da nota para poder calcular o imposto daquela nota e conferir com a fatura que o Estado aqui ele disponibiliza na Cefaz. Você fala fatura, você está falando do ICMS, fronteira. Sim. Tipo, aqui a gente chama de antecipação parcial e você chama de ICMS fronteira, né? Quando você compra de fora do Estado. Isso, aqui a gente chama de ICMS fronteira. Essa conferência aqui, hoje aqui no escritório, onde eu trabalho, ela é muito manual. E leva muito tempo para a gente fazer essa conferência, porque, como eu te falei, é tudo manual. A gente pega a nota, o PDF da nota, lança o valor lá e depois faz a conferência com a fatura que o Estado disponibiliza para a gente lá na Cefaz. Entendi. Então, o seu desejo aí seria tornar esse processo um pouco mais automatizado, certo? Isso, mais automatizado. Porque assim, a gente aqui tem o XML e tem o PDF, né? Só que um pouquinho baixo o seu áudio, não estou muito legal. Aqui a gente tem o XML da nota e também tem o PDF, né? Só que eu ainda não consegui fazer isso para ficar automático. Jogar lá no Excel, o XML, fazer o cálculo. Nunca consegui. Você quer automatizar o cálculo do ICMS fronteira aí da Paraíba, né? Se tiver como, né? Pelo XML, fazer uma planilha lá que ele consiga trazer o cálculo. Legal. Engraçado que ICMS fronteira, da minha cabeça, eu estava pensando Pernambuco, né? Paraíba. Pernambuco, o pessoal também chama de ICMS fronteira. Legal. Também. Mas me dá um pouco mais de contexto aí. Tipo, você conhece quanto de automação fiscal? Você já tentou fazer isso antes? Já está fuçando aí? Está no zero? Como é que você está aí em relação a isso? Não. Aqui eu sou totalmente zero. Eu só faço no Excel só forma básica mesmo. Então você usa o básico do dia a dia ali, o Excel, certo? Básico mesmo. Não tenho conhecimento aprofundado não. Entendi, perfeito. Mas um outro contexto. Como foi que você me conheceu? O que é que você estava procurando? Tem muito tempo que você já me conhece? Me conta essa história aí. Eu descobri o senhor há pouco tempo. Acho que não faz nem um mês. Estava fuçando na internet mesmo, procurando justamente sobre isso, se tinha como fazer uma planilha que fizesse isso automático. Aí, de repente, encontrei o vídeo seu lá na internet, que era de uma conferência de nota fiscal. E você pegava lá o SPED fiscal, o XML, para usar, para ver se estava faltando alguma nota no SPED fiscal.
Aí quando eu vi aquilo ali, eu me encantei. Eu disse, pronto, é esse aqui É isso que agora. eu quero. Achei. Então, daí comecei a fuçar os outros vídeos que encontrei lá do senhor lá. Eu disse, é isso aqui que estava faltando para mim. Que Perfeito. pena que eu não conhecia há muito tempo antes, porque todos os vídeos Entendi. que eu vi é fantástico o que tem de informação aí do Excel que pode ser feito. Então, isso não é possível, não. Então, Perfeito. me encantei mesmo. Legal. Realmente algo que você usou a palavra certa, é realmente encantador, né? Eu lembro quando eu comecei, que eu também tinha esse problema. Acho que praticamente todo mundo que atua na área fiscal tributária, em algum momento da vida já teve esse problema, né? E quando eu descobri que era possível automatizar, né? Porque até então a gente acha que o Excel dá para a gente fazer umas fórmulas ali e tal, né? Não dá para ir muito além daquilo. E aí, quando eu descobri que dava para fazer arquivo, que dava para inserir informação, retirar, alterar, cara, eu fiquei muito empolgado também com isso, né? E eu vejo Para isso também nas pessoas que me seguem, nos meus alunos, porque realmente é um negócio surreal, né? Você poder... você ver, antes de eu conhecer esse vídeo que eu falei, que era lá para confrontar o SPED com o XML, a gente pegou aqui um ano de SPED para conferir se as notas fiscais estavam tudo lançadas, porque essa empresa ela foi autuada e foi multada por notas fiscais não lançadas. Eu levei, eu acho que foi uns 15 dias para conferir todos esses SPED. Pegava a nota, jogava lá no Excel as notas fiscais lá, e ia conferir um a um, ficando lá. Eu levei 15 dias para fazer isso. E ainda ficou nota que é lançada no outro mês, que é do mês, a nota que toca de janeiro, mas só foi lançada em fevereiro. Aí isso aí levou, foi muito difícil a gente resolver. Entendi. Perfeito. Foi Bom, complicado. então, o que você quer que você quer que eu te ajude hoje é automatizar o cálculo do ICMS fronteira da Paraíba, certo? Isso, correto. Perfeito. Bom, para te ajudar a fazer isso, ó, pelo que você me falou, né, que você tem um conhecimento bem pequeno ainda, né, em Isso, automação fiscal, isso. esse já é um problema com um nível de complexidade, não que seja difícil, tá? Mas assim, você Sim, vai precisar de algumas etapas. Você vai precisar, por exemplo, extrair as informações de um arquivo XML, você vai precisar criar um banco, né, de informações dos produtos que você vai calcular as antecipações, né? Você vai precisar ter um histórico disso, porque o histórico, todo mês seu cliente provavelmente compra mais ou menos ali os mesmos produtos dos mesmos fornecedores. isso Então, é. cada vez que você faz isso, né, quando você não sabe como automatizar o processo, todo mês você tem que refazer toda essa análise. Tem que pegar o XML, tem que consultar a legislação, tem que ver se está ou não na substituição tributária, se tem algum benefício fiscal. Então, isso toma muito tempo, né? Então, como é que Isso. a gente faz? A gente faz o trabalho uma vez só. Toda vez que eu comprar aquele produto, daquele fornecedor, com aquele CFOP, aquele CST, aquela alíquota, aquele ICM, então, não é só o código do produto, né? É a situação. Na verdade, a gente cadastra a operação em si. Então, toda vez que aquela operação se repetir, eu já sei que aquela operação, qual o tratamento que eu tenho que dar para aquela operação. É assim que a gente automatiza o processo, né? Eu acho que é mais eficiente a gente fazer nesse formato do que eu simplesmente pegar o código e a descrição, o código e o CNPJ do fornecedor, por exemplo. Porque a situação pode mudar. Eu posso comprar para, sei lá, para revender, eu posso comprar para uso consumo, para ativo imobilizado, a mesma mercadoria, Isso, né? isso é Então, verdade. assim, é muito melhor, muito mais seguro a gente cadastrar a operação em si. Só que para você chegar nisso, ó, por exemplo, eu tenho uma planilha que ela faz justamente isso. Ela calcula, eu chamo de antecipações, tá? Então, Entendi. quando você compra de fora do estado, você tem antecipação total ou parcial, como a gente chama aqui na Bahia. Sergipe, o pessoal chama com encerramento, sem encerramento da fase. Na Paraíba e Pernambuco, o pessoal chama de ICMS fronteira, e aí vai. Mas o Isso é. fato é, comprou de fora do estado, a gente tem lá um imposto a pagar, e essa planilha ela tem essa finalidade de calcular as antecipações de todos os estados. Então, como é que eu faço? Hoje eu já tenho aqui Bahia, né, que foi a origem, Sergipe, então, que está em Sergipe, a gente tem Pernambuco, que a gente está finalizando agora, se não me engano, tem Piauí também. Então, tem algumas UFs, mas ela está preparada para calcular de todas as UFs. Então, como é que eu faço hoje? Eu pego lá a UF do aluno, a gente pega a legislação tributária do estado dele e vê qual é a regra. Ó, com o encerramento da fase, por exemplo, que é quando você paga, pode pegar o crédito depois, né, na apuração do ICMS, né, ou antecipação parcial, como a gente chama aqui. Então, é um cálculo. A antecipação tributária, o total, é outro cálculo.
Existem agregação, cada um tem a sua regra. Então, a gente pega essa regra e a gente cria uma regra específica para aquele estado. Então, se o contribuinte que está lá cadastrado na planilha daquele estado específico, a gente vai lá e faz um cálculo X para poder levantar aquele valor, certo? Então, eu vou fazendo isso caso a caso. Só que eu já tenho toda uma base. Então, o que eu posso fazer para te ajudar? A gente pode construir aqui, por exemplo, uma função de cálculo da antecipação parcial na Paraíba. Eu vou chamar de parcial. E da antecipação total, ou do DIFAL. Eu posso criar as fórmulas com você. E posso te dar o esboço, que eu chamo de DNI, né? Então, a gente vai definir um problema, mapear os passos, e a partir daí a gente vai implementar a solução. O espaço de tempo aqui de meia hora, de 1 hora, que é o que eu tenho, eu não vou conseguir nem começar direito com você. Mas, assim, eu posso te dar o passo a passo do que você precisa fazer. No canal do YouTube, né, tem lá as videoaulas, onde eu ensino, né, um pedaço, os pedaços lá, é como se fosse um quebra-cabeça, tá tudo lá, tá? Então, assim, eu entrego bastante conteúdo no YouTube e eu tenho um curso onde eu tenho tudo isso organizado, tudo isso passo a passo. Você pode pegar e ir construindo também. Ah, não quero fazer o curso, não tem problema. Todo o conteúdo também está lá no YouTube, só que ele está de forma desorganizada. Então, a gente tem um conteúdo que a gente disponibiliza no YouTube para chamar a atenção, para mostrar para vocês o que é possível, para ajudar também. Tem gente que teve, já tenho 2 casos de não alunos, né? Um que se tornou aluno e outro que não é aluno, que tiveram resultados. Então, um deles foi o Francisco, que ele hoje é meu aluno. Ele conseguiu só com conteúdo gratuito, inclusive, fechar uma consultoria. Então, ele fechou, cobrou um valor lá para o cliente, foi justamente o valor do curso. E com esse valor ele entrou no curso. E o segundo, que é o Juliano, ele conseguiu transformar, acho que foi 15 a 17 horas de trabalho em 12 ou 13 segundos. Esse não é meu aluno. Então, assim, conteúdo gratuito existe, você vai ter um pouquinho mais de trabalho para poder organizar todo o quebra-cabeça, mas é possível chegar no resultado. E a peça para você chegar, o que vai fazer com que você chegue no resultado mais rápido, né, mesmo sem ter o meu acompanhamento pessoal dentro do treinamento, é justamente o DNI. Então, com o DNI, com os passos que você precisa executar, você vai correr atrás de cada uma daquelas etapas. Então, eu posso te dar essas etapas que você vai precisar construir, e aí você vai correr atrás. Você vai buscar aqui no meu canal do YouTube, nos vídeos de outras pessoas do YouTube também, ou em outras páginas da internet, até que você consiga montar o quebra-cabeça. Então, eu acredito que você tem 2 formas, né? 2 investimentos que são possíveis. Um é o de tempo, outro é o de dinheiro. Então, com dinheiro você compra tempo, você compra velocidade. Se você não tem dinheiro, você usa o tempo para poder chegar no resultado que você deseja. De uma forma ou de outra, é possível de você chegar lá, tá? Então, vamos lá. Vou ver como é que eu consigo te ajudar. Eu vou compartilhar a tela aqui com você e eu vou abrir aqui um bloco de notas. Você está vendo minha tela aí? Sim. Show. Então, clássico isso aqui, né? Você já deve ter visto em algum vídeo eu ensinando isso aqui. D, M, I. Isso aqui, cara, boa parte das pessoas não dão um devido valor. Acha que, isso aqui é besteira. Eu quero já fazer direto o código porque eu não vou perder tempo fazendo isso aqui. Se você já viu algumas das minhas lives, né, que eu faço mentoria, você deve perceber que a gente gasta aqui em torno de 10 minutos, 5 minutos para mapear os passos. E que muitas vezes a gente, eu quero resolver um problema XPTO, o negócio parece um bicho de 7 cabeças, e quando a gente vem e coloca aqui o DNI, a gente fica a 3, 4 passos. Então, assim, isso aqui é muito importante, isso aqui é muito valioso, muito poderoso, né? Uma ferramenta muito poderosa, que vai ajudar você a acelerar a execução da sua rotina. Né? Não só vai ajudar... Pode falar. Eu achei legal essa forma, porque aí você já identifica o que você quer e se vai ter algum erro, se vai ter algum probleminha ali, algum gancho ali. Eu achei interessante esse método. Isso surgiu da necessidade que eu percebi que os alunos tinham na primeira versão que eu fiz do curso, de eu também pensar, é muito intuitivo. Deixa eu voltar até aqui para a gente continuar esse papo, daqui a pouco eu volto para cá. Então, assim, é muito intuitivo a gente achar que eu vou digitar um bocado de código e eu vou automatizar o meu processo aqui. Então, natural é isso. Qual o código que eu tenho que digitar para poder automatizar o meu processo? Só que existe todo um trabalho por trás para você chegar nesse resultado, que não necessariamente é um trabalho complicado. Eu percebo que, assim, quando se investe um pouco de tempo nessa parte, montar o DMI, definir o problema com clareza, mapear os passos, a implementação do projeto ela é muito mais rápida. Então, assim, essa é uma ferramenta que vai ajudar a gente a automatizar as nossas rotinas fiscais,
tributárias, mas vai ajudar também a gente a desenvolver mais rápido, não só executar a tarefa mais rápida depois de pronta, mas também a desenvolver mais rápido. Então, a gente consegue acelerar várias etapas do processo. Então, quando você foca nisso, né, cada momento, cada etapa tem a sua importância. Então, definir o problema com clareza. Cara, o que é que eu vou fazer? A maioria dos alunos que chegam até mim, que marcam, né, as mentorias, como você está aqui numa mentoria, por exemplo, é simplesmente porque não fez o DMI. Então, começa a conversar. E aí, tudo bem? Pô, tudo bem, professor? Legal, tal. Eu tô com um problema aqui, não sei o quê. Quando fala assim, porque eu não sei por onde começar, eu já sei que não fez o DMI. Já sei. Acaba se perdendo nos códigos, né? Não sabe onde começou, terminou, por quê? Porque pensa que é só um monte de código. Não é só um monte de código. Na verdade, é você simular uma ação que você faz no seu mundo real. Você falou, eu fiquei um ano analisando XML, né, para saber se estava ou não lançado lá no spec. Isso é outro problema, inclusive, que não é o que você quer tratar aqui hoje. Mas, assim, cara, como foi que você fez isso? Se a gente pegar todo esse processo que você fez de forma manual, demorou 15 dias, a gente vai ver que tem uma lógica ali por trás. Então, o DMI nada mais é do que você encontrar a lógica que tem por trás da tarefa que você está executando. Então, quando você gasta tempo com isso, você enxerga com muito mais clareza onde começa, por onde você vai passar e como tem que terminar. E aí, quando você sabe isso, fica muito mais fácil. Porque a gente perde mais tempo tentando achar o começo da jornada, onde é que eu vou começar, do que sabendo já e começando a executar. Claro que, assim, durante a execução vão surgir os percalços, vão ter dúvidas, vão cometer erros. Eu até hoje cometo erro. Estou aqui codificando, acho que está tudo certo. Quando eu vou lá depurar, esqueci de botar o nome da variável. Era só um ponto, esqueci. Então, assim, é natural, o erro faz parte do processo. Né? Para mim, que já estou há 15 anos fazendo isso, eu imagino para quem está começando. Então, é natural que isso aconteça. O que não é natural é a gente desistir no meio do caminho. Porque faz parte. Não pode. Exato. É como um bebê. Tipo, você falou, cara, não sei nada de automação de processo. Beleza, então você é um bebê nisso. Então você vai começar a dar os primeiros passos. É natural que você vai gatinhando. Perfeito. Daqui a pouco você vai começar a querer andar, vai tomar um tombo, 2, 3, até que eventualmente você vai começar a fazer sua caminhada. Mas tudo vai começar aqui, no planejamento. Né? Você visualizar como que você quer que o processo aconteça e a partir daí executar. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar simular qual o passo a passo que a gente precisa para poder sair do problema. Qual o problema hoje? O problema é calcular o ICMS fronteira da Paraíba. E, olha que engraçado, qual é a solução desse problema? Calcular, antecipar o ICMS fronteira da Paraíba. Percebe que o problema e a solução é a mesma coisa, como se fosse face da mesma moeda. Você parte de um problema para chegar no mesmo lugar, só que agora de uma maneira diferente. Você está nesse mesmo lugar, executando o trabalho de forma manual, depois você vai fazer uma volta e vai chegar no mesmo lugar, só que agora executando de forma automatizada. Você vai de um extremo ao outro, né, de forma de um manual para automatizado. Mas no final das contas é a mesma coisa. É executar o trabalho da mesma forma, tá? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. E vamos lá. DMI. O problema é automatizar o cálculo do ICMS fronteira. ICMS fronteira da Paraíba. Inclusive, tem um aluno daí, que é o Hélio Garcia, ele entrou na última turma, ele fez uma planilha para calcular a TARI do ICMS, benefício fiscal. Eu vi esse vídeo, Sim, sim. Ele está terminando ela, inclusive. Eu estou esperando ele terminar. Pelo que ele me falou, ele vai conseguir transformar em torno de 3 a 4 dias de trabalho em 40 segundos. Então vai ser um negócio muito complicado, muito complexo, né? Ali é um pouco complexo. E ele começou do zero também, tá? Ele entrou, acho que 45 dias, ele já estava com o negócio quase pronto. Então, como foi que ele fez? DMI, e foi uma etapa de cada vez, do zero, absolutamente do zero. Em 45 dias conseguiu criar uma solução como essa, que é o cálculo da TARI, que é algo complexo de se fazer. Tem várias regras envolvidas. Mas ele simplesmente pegou um problema complexo, dividiu em etapas e foi lá uma etapa de cada vez. Beleza? É exatamente o que a gente vai fazer aqui agora. Você tem um problema bem complexo na mão, você tem quase zero de experiência com VBA, e você quer resolver um problema complexo. É possível? É. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai quebrando ele em pedaços cada vez menores para que fique fácil de você executar. Então, primeira coisa, vamos pensar aqui sobre esse processo. Como é que você faz aí quando você vai calcular o ICMS fronteira na Paraíba?
Como é que é esse processo? Fala para mim. Assim, primeiro, eu tenho que verificar de onde a mercadoria está vindo, para saber Tá, se mas vai ser. antes disso, tem algo que você precisa. Eu preciso da fatura. Perfeito, que é a nota fiscal, né? É, Ok, porque eu preciso primeiro da fatura lá, onde está listado todos os ICMS, e depois certo? dos danos da nota fiscal. Pronto, então vou. Quando você fala fatura, você está falando que é o relatório das notas Fronteira. É fiscais isso, recebidas, né? não, o relatório do ICMS Fronteira. Quando eu falo fatura. Ah, no É um caso, relatório. deixa eu voltar aqui, que eu quero, deixa eu entender que está faltando um pedaço aqui de informação para mim. Então, assim, você recebe a informação da Cefaz, você já recebe o cálculo feito, é isso? Isso, aí recebe o cálculo feito. Ele Tá, vem a fatura, nessa fatura vem o relatório das notas fiscais daquele ICMS. Só perfeito. que a gente precisa conferir para ver se os cálculos estão batendo. Está correto o Sim, cálculo ou não. Porque se ok, estiver errado, a gente vai ter que fazer uma revisão de fatura e tal. Aí a gente já recebe o cálculo pronto já do Estado, cara, da entendi. Cefaz. Mas Já aí vem o você relatório. refaz o cálculo para ver se você faz um erro, alguma Só uma coisa, conferência, isso é. normalmente para Você, mais, né? Nunca já aconteceu de é, levar para menos. nunca. E também para ver se falta alguma nota fiscal na fatura, a gente tem que incluir. Sim, Acaba faltando alguma entendi. nota. Perfeito. Então tá, então vamos adaptar isso aqui à sua realidade aí. Então, primeira coisa, identificar a fatura da Cefaz Paraíba. Perfeito? Isso, isso. Depois, qual o passo que você faz? Depois pegar os DANF, Pronto. os PDF da nota, no caso. Levantar XMS, tá? Isso, é. Depois, Aí depois eu vou jogar na planilha. Nota jogar a na nota planilha. para fazer o cálculo. Certo. Então você vai fazendo os lançamentos de forma individual, identificando a tributação, né? Individual. Isso, é. Tá. Aqui, essa fatura, ela é PDF, papel, é planilha, como PDF. é que é? PDF. PDF. Não tem nenhuma opção de Excel. Não, só PDF. Ok, beleza. Levantar os XMLs, Isso. tá? Ok, depois você vai. Pronto. Depois disso, eu Sim. vou conferir se todos os XML estão na fatura. Para depois começar a fazer os cálculos. Beleza. E aí, inicia o cálculo Isso, o cálculo do Excel. dos XMLs. Cálculo com os XMLs. Perfeito. Então, esse é o processo. Beleza. Bom, o que é que eu faria aqui nesse caso? Quando você está fazendo de forma manual, você vai precisar ter essa base da fatura, você vai comparar as coisas. Caso já, como você já tem todas as informações, você vai fazendo e comparando direto com a base, né? Com a fatura. Isso, é. O que é que eu faria aqui nesse caso para a gente otimizar esse processo? Ó, isso aqui não vai mudar, independente do que eu faça com XMLs, perfeito? Perfeito. Então, o que é que eu faria? Eu começaria identificando XMLs, todos os de fora do estado, e assim, hoje, identificar se todos estão na fatura, eu deixaria para o final. Por quê? Hoje a gente tem ferramentas, dezenas aí na internet, inclusive gratuitas, que fazem o download dos XMLs para gente. Então, usar ferramenta de downloads XML. Tá? Para que isso? Porque aqui eu tenho certeza que eu vou ter todos os XMLs, por exemplo, de fora do estado. Então, no meu caso aqui é Bahia, Bahia começa, a chave de acesso ela sempre começa com 29, que é o código do IBGE da Bahia, do estado da Bahia. Então, o Aqui que é que eu começa com faço? Eu 25. pego 25, né? Pronto. É, Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar todos os XMLs que começarem com um dígito diferente de 25. Pega todas essas informações, tá? Inclusive, tem como fazer isso usando o próprio VBA, você pode baixar tudo de uma vez só, e já identificar o que é de fora do estado, e a partir daí começar o cálculo. Mas eu usaria essa ferramenta. Eu, inclusive, esqueceria esse primeiro passo no primeiro momento. Deixaria ele de stand-by. Por quê? Eu vou levantar todos os XMLs, verificar essa parte aqui eu eliminaria também, no primeiro momento, deixaria isso para o final. Tá? Então, levantaria os XMLs, desculpa, eu estou até colocando o nome errado aqui. Levantaria os XMLs usando essa ferramenta. Depois, o que, é que eu faria? Eu iniciaria o cálculo. Tá?
eu já tenho a ferramenta na mão, eu já sei quais são as regras, eu já partilho direto para o cálculo. Então, eu faria um pouquinho diferente. Eliminaria essas duas etapas aqui, no primeiro momento. Colocaria isso aqui como 0,1, isso aqui como 0,2. Tá? Agora, isso aqui, ó, iniciar o cálculo com XMLs, isso aqui é um outro DMI. Então, eu poderia pegar isso aqui e transformar num problema. Como é que eu calculo o ICMS com os XMLs? Aí a gente vai ver que tem o ICMS fronteira, né, com encerramento, sem encerramento, que é aqui, no caso, substituição tributária, né, que é com encerramento, e o sem substituição, ou sem encerramento da fase, que é a antecipação que você paga e pode aproveitar o crédito na apuração do ICMS. Tem o de FAO também, né, quando compro para uso consumo, quando eu compro para ativo imobilizado. Então, tem algumas possibilidades quando eu entro aqui nessa parte de cálculo com os XMLs. Aqui, o que é que eu vou precisar? O que a gente vai precisar? 03. Vai precisar extrair as informações necessárias para o cálculo. Isso. Tá? Eu farei em outro DMI aqui, tá? Pegaria esse problema aqui, vou até fazer isso para ficar bem explicadinho para você. Então, outro D aqui, e eu vou quebrando ele em etapas menores, porque vai ficando mais fácil de trabalhar. Aí eu vou extrair as informações necessárias para o cálculo, é isso aqui que eu preciso. Aí, ó, essa terceira, vamos concluir aqui em cima. Essa terceira etapa seria justamente, ó, verificar se todos os ICMS estão na fatura. Agora que eu já fiz todos os cálculos, agora eu vou fazer a verificação com a fatura que está aqui. Tá? Eu colocaria ela como 03, depois 04, identificar. Aí, beleza. Se não tiver, o que é que eu vou fazer? Se não tiver na fatura, se não estiver, incluir. Se estiver, beleza. Vou verificar 06. Se estiver, aí o que é que eu vou fazer? Verificar se os valores batem. É isso que você faz? Isso. Agora, esse 4 aí, ele continuaria sendo manual, né? O quê? Esse 4. Aqui? Porque tem? ele continuaria sendo manual, né? Não entendi. Fala de novo. Esse 4, para identificar se todos os instrumentos estão na fatura. Sim e PDF, não. né? Sim e não. Por quê? Ó, como a fatura está em PDF, uma coisa que você pode fazer, eu não sei como é que está organizado lá, para você ver esse PDF, tá? Mas se ele estiver organizadinho em forma de tabela, você pode copiar ele, colar aqui, por exemplo, no bloco de notas, e aí, dependendo dos caracteres que estiverem lá, por exemplo, se ele estiver usando um tab, né? Sim. Eu posso pegar todos os espaços, todos os tabs que tiverem ali, dividindo uma coluna da outra, e transformar um delimitador. Eu posso usar o próprio tab, eu posso usar um pipe, eu posso usar uma vírgula, um ponto e vírgula. E tem uma maneira que eu consigo transformar o PDF em um arquivo, por exemplo, SPED, ou um arquivo TXT. Só que eu precisaria ver, tá? Como é que seria o processo? Acho que eu não tenho nenhum PDF aqui agora. Mas vamos lá. Vamos acessar aqui a internet. E a prática é FDC MSPI. Não é um bom exemplo aqui não, mas pelo menos é um PDF e a gente vai ter uma noção de como fazer a coisa. Digamos que isso aqui fosse o relatório. Você copia isso aqui, você vai perceber que ele tem um padrão. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Se ele tiver em formato de planilha, melhor ainda. Ele vai ficar bem organizadinho. Então, eu simplesmente vou copiar toda aquela informação, posso até automatizar esse processo, copiar e colar, e eu colaria isso aqui dentro de um arquivo TXT. Pronto. Aqui a gente teria um padrão. Você teria as colunas bem definidas. Caso seja assim, eu não conheço, não vi o arquivo, mas caso seja assim, você vai perceber que entre uma coluna e outra tem um caractere que se repete. Então, você poderia fazer isso. Por exemplo, eu percebi que entre a coluna 1 e a coluna 2, eu tenho 4 espaços. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou aqui, ó, Ctrl H, 1, 2, 3, 4 espaços, vou transformar isso, por exemplo, num pipe. Substituir. Deixa eu ver aqui se ele vai achar. Substituir. Não está indo. Eu vou copiar aqui, ó. Uma outra forma de copiar o que está aqui, colar aqui em cima. Acho que tem mais.
quer ir, não. Ah, eu acho que eu tenho que vir antes. Espera aí. Agora. Pronto. Aí, tá vendo? Ele substituiu lá aqueles 4 espaços por um pipe. Então, assim, isso é uma coisa que você pode fazer. Você identifica um padrão que tem lá no seu arquivo. Ah, sempre que muda de uma coluna para outra, tem 4 espaços, o que quer que seja. Ou você simplesmente vai lá, copia aquele padrão, cola aqui e pede para ele substituir. Então, toda vez que aquele padrão acontecer, ele vai substituir. Você pode substituir, por exemplo, por um pipe, e aí aquela aula que eu ensino lá, extrair dados de um arquivo SPED, por exemplo. Você vai linha a linha, vai extrair as informações, acabou. Dá para você mapear, né? Basicamente, cara, qual é o macete, o segredo que eu uso aqui? Digamos que isso aqui fosse minha tabela. Aí eu me pergunto assim, cara, como que eu sei que essa coluna aqui, por exemplo, é o número da nota fiscal, e essa coluna de cá é a coluna da chave de acesso? Eu vou me perguntar isso e eu vou começar a perceber um padrão. Ah, eu sei que essa informação aqui é o número da nota fiscal, porque a primeira informação aqui no cabeçalho está escrito NNF, que é o número da nota. Ah, beleza, show. Então, eu sei que a outra é a chave de acesso, porque está escrito chave de acesso. Então, eu posso começar a construir um padrão, usando o VBA, para automatizar a extração desses dados. Tudo em cima da lógica, de como que eu percebo esse processo. Porque se eu percebo, cara, o nosso cérebro, eu estou convencido disso, o nosso cérebro, ele é um computador. Então, assim, para eu executar alguma coisa, eu preciso criar uma estrutura lógica dentro do meu cérebro, senão eu não consigo executar. Por mais emocional que seja, por exemplo, música, né? Ah, música é emoção, o cara toca lá o jazz, as notas vêm, mas aquilo é muita matemática, tem muita lógica por trás daquilo. Então, tanto que o cara passa anos e anos estudando, eu sou apaixonado por isso, né? Aqueles solos lá, escalas e tal, para o cara chegar lá no palco e tocar aquela música. Mas assim, ele não, tipo, a gente fala assim, pô, o cara toca assim, a inspiração divina. Tem a parte matemática, tem a parte lógica por trás. Só que ele repete tanto aquilo ali no dia a dia, aquelas escalas, e quando chega lá e ele começa a tocar, o corpo dele, o cérebro dele reconhece um padrão. Ele sabe qual nota vai combinar com qual. Tem um cálculo matemático ali por trás. Muitas vezes ele não consegue perceber porque aquilo está tão enraizado, está tão introjetado que ele não consegue sacar. Então, mas eu acredito que o nosso cérebro é um computador. E para ele funcionar, ele precisa estruturar isso de forma lógica. Então, toda vez que eu vejo que, beleza, eu sei que isso aqui é isso, tá? Mas como que eu sei que isso é dessa forma? Como que eu sei que isso é assim? Aí eu vou começar a forçar o meu cérebro a identificar a lógica por trás daquilo. Porque se eu identifico essa lógica, eu consigo pegar isso e transferir para dentro do computador, que eu utilizo aqui no meu dia a dia e passar essa tarefa para ele. Beleza? Verdade. Pronto. Então, mais ou menos isso que você vai fazer nessa etapa daqui. Aí, quando você tiver esse PDF aqui, ou transformar isso num arquivo Excel, você vai conseguir verificar se os XMLs estão na fatura ou não. Por quê? Porque vai ter lá um número de nota, vai ter um número de chave de acesso, você vai simplesmente comparar todas as chaves que você tem no XML com a fatura. E aí, o que é que vai acontecer? Você vai descobrir se existe ou não o XML nessa fatura. Isso. Aí aqui, ó, esse processo de verificar se os XML estão na fatura, é um outro DMI. Como isso aqui também ó, é um outro DMI. Aqui, se eu fosse fazer, seria mais ou menos assim, ó. Eu abriria o arquivo PDF, entraria nele, daria um Ctrl A, copiaria, Ctrl C, abriria um arquivo TXT, colaria as informações dentro do arquivo TXT. Depois, eu identificaria o padrão que tem ali nos dados e modificaria esse padrão. Tudo isso dá para a gente fazer usando o VBA. Mas você percebe que tem todo um passo a passo para executar esse passo daqui? Isso. Então, a gente parou aqui nesse momento, né? Parei aqui. Isso é o cálculo. Ó, fiz outro DMI. Como é que eu vou fazer? Eu vou extrair as informações necessárias para o cálculo. Como que eu vou fazer isso? Basicamente, eu vou importar os dados dos XMLs para o Excel. Basicamente é isso. Marcos, como é que eu faço isso? Ó, no canal tem alguns vídeos onde eu ensino a fazer essa exportação. E no evento que eu estou fazendo essa semana, que é a Semana da Automação Fiscal, também eu vou ensinar como exportar, como extrair, né? Como extrair qualquer dado de qualquer arquivo XML, tá? Na aula 3, inclusive. Então, você pode acompanhar lá a aula 3 ou ir procurando aqui dentro do canal do YouTube como que faz para importar. Inclusive, a primeira aula que eu fiz
foi uma aula assim um pouco mais artesanal, né, que foi usando as próprias ferramentas do Excel, mas as formas que a gente desenvolveu depois disso são muito mais eficientes e tem no canal também como faz isso. Então, você vai aprender a exportar os dados do Excel para dentro do XML, para dentro do Excel, e aí você resolver essa etapa aqui. Desculpa, a etapa 1, que é extrair os dados. Depois que você extrair os dados, o que você vai fazer? Você vai criar regras, tá? Então, ó, como é que eu fiz aqui? Eu extraí primeiro todos os dados do XML para dentro do Excel. Depois disso, eu criei um banco de dados de produtos, né? Então, eu tenho todas as informações que eu vou precisar para fazer o cálculo lá. Beleza. Aí eu comparo essas informações que eu extraí do XML com o banco que eu tenho, com os produtos que eu já cadastrei. Então, ó, criar uma lista de produtos já cadastrados. Bom, vou botar uma lista de tributação dos produtos. Aí você percebe que isso aqui é o DNI. É por isso que eu falei que você pegou um negócio bem complexo para fazer. Então, assim, eu aconselho até, cara, que você talvez dê um passo atrás disso aqui. Porque é um projeto, por exemplo, a planilha que eu tenho para fazer o cálculo das antecipações do ICMS é o projeto mais complexo que eu tenho nesse momento. Porque eu lido com diversas regras de diversos estados. Então, eu estou o tempo todo mexendo nela, o tempo todo atualizando, o tempo todo trazendo uma versão nova. Então, esse processo aqui é possível de você fazer? É. Mas, ó, aqui eu já tenho outro DNI, que é esse que a gente está fazendo agora. Aqui eu tenho outro DNI. Aqui eu tenho outro DNI. Aqui eu já vou ter... Aqui já dá para... Vai ser decorrente desse daqui, né? Vai ser decorrente desse, beleza. E esse também vai ser decorrente do de cá. Então, daqui para cá, beleza. Mas, ó, antes disso, eu tenho vários DNIs. Aqui eu já tenho outro. Vou ter que fazer um outro. DNI do DNI. Então, isso aqui é um projeto grande, cara. Então, para você fazer isso aqui do zero, vai ser bastante desafiador. E, assim, isso pode acabar fazendo você se frustrar e desistir. Ele é muito complexo. É muito complexo. Para quem não conhece nada, né? Exatamente. Para quem não conhece nada, ele é complexo. À medida que você vai avançando no conhecimento, e não é tão demorado, não, tá? Tem o exemplo do Hélio, por exemplo, né? Só que o Hélio, ele está dentro do treinamento, ele está tendo todo o acompanhamento. Quando ele tem dúvida, ele pergunta lá, tem mentoria. Então, ele tem um acompanhamento para poder chegar naquele resultado. No seu caso, sem acompanhamento, com zero conhecimento, vai ser mais desafiador para você. Mais desafiador. Então, o que é que eu sugiro que você faça? Eu sugiro, por exemplo, que você aprenda, só de você resolver isso aqui, ó. Verificar se todos os XML estão na fatura. Isso aqui para você já seria excelente. Por quê? Para verificar se todos os XML estão na fatura, você vai precisar das seguintes habilidades. Extrair os dados XML para dentro do Excel e comparar as informações da fatura com as informações dos XMLs que você exportou. Sabe o que é isso aqui? É a mesma habilidade que você precisa ter para fazer aquela planilha lá que você ficou 15 dias trabalhando, para identificar se as notas estão lançadas ou não no SPED. É a mesmíssima habilidade. Então, assim, quando eu falo para você dar um passo atrás e começar de um processo mais simples, isso não quer dizer que, tipo, você vai ter que aprender tudo do zero para fazer isso aqui. Muito pelo contrário. Quando você aprender a fazer esse processinho aqui, que é muito menor, muito menos desafiador, você já vai ter a base para construir essa etapa aqui. E basicamente são 4 habilidades que você vai precisar desenvolver. Vou colocar aqui, ó. 4 habilidades. A gente vai ter a habilidade 1, extrair dados. Aqui eu vou botar XML, SPED, Excel, dados de qualquer lugar. Tá? Isso. Depois, alterar dados. Aqui a gente vai ter XMLs, SPED, Excel. Sempre vai ser isso aqui. Tá? Depois, inserir dados. Mesma coisa. Vou até copiar aqui de cima para ganhar tempo. E por fim, eu vou ter deletar dados.
São essas 4 coisas aqui, cara, que você vai estar o tempo todo fazendo. Eu posso pegar isso aqui tudo e reduzir nessas quatro habilidades. Ó, levantar os XMLs. Você vai usar a ferramenta lá, beleza, vai fazer o download da ferramenta. Aí eu vou iniciar o cálculo. Extrair, já está dizendo aqui, ó, extrair as informações necessárias para o cálculo. Você vai precisar dessa habilidade aqui. Isso. Criar uma lista de tributação de produtos. Também você vai extrair. Só que aqui, ó, você extraiu do XML para o Excel. Aqui você vai extrair de uma aba do Excel para outra. Só os produtos. Então. Só os produtos com as tributações que você vai cadastrar lá. Beleza. Depois, o que, é que você vai fazer aqui? Você vai verificar se os produtos importados já estão cadastrados. O que é isso aqui? Aqui você vai precisar extrair os dados da planilha, que é uma relação, uma lista com os dados, e verificar, você vai extrair também os dados, dessa lista de tributação que você criou. Basicamente, eu pego a informação que eu importei dos produtos, das notas, vou na minha lista de cadastro para ver, já existe esse produto aqui, sim ou não? A gente usa um negócio para fazer isso chamado dicionário. É bastante eficiente, é muito melhor do que a gente usar, por exemplo, o PROC-V, né? O Excel lá tem uma função que é o PROC-V, que ele faz isso, ele pega uma informação e procura em outro lugar. Então, aqui no VBA a gente usa um dicionário para fazer isso. Só que assim, quando você aprende a fazer isso aqui, verificar se os produtos importados já estão cadastrados, o que é que você está fazendo? Você está pegando os dados de uma planilha e comparando com outra planilha, perfeito? Aqui, o que é que você está fazendo? Você está verificando os dados de uma planilha ou de um XML com os dados da fatura. Percebe que é o mesmo padrão? Isso. Mesma coisa. Então, assim, quando você vai pegando esses microprojetos para fazer, você está desenvolvendo, foca em desenvolver essas 4 habilidades aqui. Aqui é a mais rara de todas. Dificilmente você vai precisar usar isso aqui. Mas aqui você vai usar muito. Aqui você vai usar um pouco mais, um pouco menos. Aqui você vai usar um pouquinho menos. E aqui você quase nunca vai usar. Isso. Então, assim, qual a habilidade que eu aconselho que você desenvolva agora, nesse exato momento? Essa aqui, extrair dados. Então, assim, se você pegar lá o seu projeto e fazer ele por etapas, a primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar todos os XMLs, usar a ferramenta lá, e você vai aprender a exportar, extrair esses dados e colocar numa planilha. Você vai ter tudo lá. Pronto. Quando você fez isso, você já tem uma etapa do seu projeto. E aí, como você fazia na mão antes, certo? Pegava lá nota e olhando no site da Cefaz e tal. Quando você tem tudo na planilha, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma tabela que tem várias informações. Por exemplo, tem o código, a descrição do produto, o NCM, a SEST. Então, quando você for fazer essa análise de tributação agora, você já vai ganhar tempo. Por quê? Ao invés de você olhar nota por nota, você vai olhar todas as notas de uma vez e você pode agrupar, fazer um filtro, por exemplo, para agrupar todos os produtos que têm o mesmo NCM. Isso. Então, quando você fizer a pesquisa, você já vai saber, ó, esse grupo de produtos aqui vai ser essa tributação. Então, ao invés de você fazer isso nota a nota, você vai fazer agora em lote. Você vai pegar todas as notas de uma vez, vai separar os produtos em grupos e você vai saber a tributação deles de uma forma muito mais rápida. Então, isso aí já vai ser um ganho de tempo para você. Talvez você não vai conseguir transformar horas de trabalho em minutos, mas você já vai avançar. Quando você fizer isso já vai te dar a sua chamada pequena vitória. Já vai ser o seu primeiro pequeno resultado. Isso vai começar a te empolgar. Aí, a partir daí, você vai para a próxima etapa. Cara, beleza, já fiz aqui o processo, consigo importar, faço o cálculo manual ainda, uso as fórmulas lá, beleza, consigo fazer. Agora eu vou para a próxima etapa, que foi isso aqui que o professor falou, de criar uma lista de tributação dos produtos. Aí você vai precisar de uma nova habilidade, que vai ser, ó, eu vou extrair essas informações daqui e vou cadastrar numa outra aba. Beleza. Como é que eu vou fazer isso? Aí você vai precisar aprender um pouco sobre o dicionário. Você vai ter dado um passo além. Beleza, fiz isso. Próxima etapa é o seguinte, agora tem dados na minha planilha. Então, eu já tenho algumas tributações cadastradas. Qual é o próximo desafio? Exportei as informações do XML para o Excel. Aí eu vou pegar essas informações do Excel e vou comparar com a minha planilha de cadastro de tributação. Você também vai usar, da mesma forma, você vai usar o dicionário. Aí, com esse dicionário, você vai identificar quais são os produtos que já estão tributados ou não. E uma vez que você sabe quais são os que já estão tributados, você vai eliminar ele do seu dicionário e vai guardar na sua planilha de tributação só os produtos que não têm tributação.
Então, você desenvolveu uma outra habilidade. E essa mesma habilidade vai ser exatamente a habilidade que você vai precisar para resolver isso aqui. Para verificar se a fatura, se os XMLs da fatura estão ou não lá no SPED. Ou se estão lá, se os seus XMLs estão ou não na fatura da Cefaz. Então, assim, eu acho que vai ser pouco produtivo eu te dar esse mapa completo, porque ele vai ser muito complexo, eu acho que vai mais te atrapalhar do que ajudar. Não, então vamos fazer quando eu comecei a analisar, eu vi que não ia ser tão fácil, não. Tão produtivo, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um passo atrás. Eu fiz, foi a live 10, a live de aquecimento. Vou voltar para cá. Eu ia até te ensinar como fazer isso, mas já tem pronto isso. Eu fiz recentemente na live 10, uma live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal, uma live explicando como exportar os dados do XML para dentro do Excel. Certo? Eu assisti essa live. Você assistiu? Assisti. Show. Você chegou a fazer alguma coisa? Não, cheguei ainda não. Não praticou, né? Beleza. Então, correria esse dia, não deu para mim fazer nada. Tranquilo, faz parte do jogo. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar aquela live e você vai praticar agora. Por quê? Porque na aula 3 da Semana da Automação Fiscal, eu vou... Deu um branco aqui agora. Eu vou ensinar o próximo passo. Eu primeiro vou te ensinar a base. Naquela aula tem a base, que é como que eu configuro o meu Excel, né, ou a minha ferramenta, para importar os dados XML para dentro da planilha. Depois que eu fiz essa base, eu expliquei lá como importar os dados da nota fiscal como um todo. Só que você quer os produtos. Então, na aula do workshop, né, da Semana da Automação Fiscal, eu vou ensinar como que extrai os dados dos produtos também. Então, só que, para eu extrair os dados dos produtos, eu preciso saber extrair os dados da planilha, da nota fiscal, como um todo, que eu já ensinei nesse workshop, nessa live de aquecimento. Então, você vai lá, executa isso. Eu sei que, tipo, você está na correria, tá? Mas vai pegando cada dia, faz 10 em 10 minutos. Quando chegar lá na sexta-feira, você já vai ter isso pronto. E aí, quando eu estiver ensinando como importar os dados dos produtos, você vai ver, cara, é praticamente a mesma coisa. É um detalhezinho de diferença. Tem? Você já vai ter vencido essa etapa. Pronto. Quando você já estiver com a mão na massa, fazendo a coisa, vai começar a surgir dúvida. E aí, cara, você marca outra mentoria com a gente, quando boto você aqui na minha agenda e eu vou te ajudando a desenvolver esse projeto. Fechado? Tranquilo. Fechado. Pronto. Então, seu dever de casa... Pode falar. Eu queria saber também. A respeito do curso. Como é que funciona o curso? Pronto. No dia 9 de fevereiro, a gente vai ter a aula 3, né, onde eu vou ensinar como que extrai qualquer informação de qualquer arquivo XML para dentro do Excel. E logo depois dessa aula, eu vou dar todas as informações do curso. O que é, para quem não é, né, quanto é que vai custar, como que vão abrir as inscrições, como é que funciona lá por dentro, o que é que você tem direito, o que é que não tem. Então, todas as informações vão estar lá também na aula 3, logo depois dessa aula, onde eu vou ensinar a extrair os dados do XML. Perfeito. Fechado? Pronto. Então, seu dever de casa, tá? Pegar essa aula aí de aquecimento, essa live de aquecimento, e aplicar ela. Isso. Então, tem lá embaixo no comentário dos vídeos, você pode colocar lá se tiver alguma dúvida. Mas se você pegar isso e aplicar, você vai estar meio caminho andado para extrair os dados do XML para dentro do Excel. Vai ficar faltando só como é que faz para extrair os dos produtos. E aí, na aula 3 da Semana da Automação Fiscal, eu vou ensinar a fazer isso. Aí pronto, você já vai ter zerado essa etapa. Você vai começar a se preocupar com a etapa seguinte. Tranquilo, demais. Fechado, irmão? Fechado. Então, beleza. Vou finalizando por aqui. Você tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Foi só agradecer mesmo o seu tempo, né, que você reservou para mim aí. E agradecer pelos seus vídeos, né, que abriu uma porta aí para mim. Maravilha. Gratidão, tá? Por estar aqui. O fato de você estar aqui me ajuda a produzir conteúdo, para ajudar outras pessoas também. Isso é muito bom. Aí eu que agradeço. É uma troca mútua. Gratidão. Boa noite para você aí. Bom descanso. Boa noite, professor. Até mais. Tchau. Tchau.